Nosso tema, família, criação de Deus. Quero refletir hoje com os irmãos o texto de Atos, capítulo 10, que nos conta uma história muito pitoresca, a história do centurião Cornélio. E eu quero hoje refletir junto com os irmãos a importância da fidelidade a Deus. A importância da sua fidelidade a Deus. Veja o que Deus pode fazer com quem é fiel a Ele. Atos capítulo 10, nós vamos ler alguns trechos. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso entre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que havia acontecido, enviou-os a Jope. Pai, abençoa a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus, que Tua palavra hoje seja fonte, ó Deus, de renovação espiritual, seja fonte, ó Deus, de salvação, seja fonte, ó Deus, de transformação das nossas vidas. Que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreender a Tua vontade. E ao sairmos daqui, possamos viver, ó Deus, a Tua palavra em nossos lares, em nossas vidas. Assim que eu peço ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Interessante este Cornélio. Este Cornélio era uma pessoa religiosa e uma pessoa que não vivia apenas a sua religião da boca para fora. O texto nos diz algo importante, que é algo que eu e você precisamos estar atentos. E essa é a pergunta sobre nossas vidas nessa noite. Como você está vivendo a sua vida espiritual? A sua vida espiritual de fato é verdadeira e genuína? A sua vida de fato é uma vida de quem realmente teme a Deus e confia plenamente no Senhor? Porque este Cornélio já nos diz aqui que ele não é cristão. Ele é uma pessoa que é temente a Deus, mas ele não era convertido. A narrativa depois vai nos dizer que então ele vai ter um encontro com Pedro. E quando ele vai se encontrar com Pedro, ele se ajoelha diante de Pedro, e Pedro fala: não se ajoelhe diante de mim, eu sou um homem como você. E nesse momento ele então explica tudo o que havia ocorrido. E então nesse encontro com Pedro, Pedro então anuncia o Evangelho de Jesus Cristo. E então Cornélio e a sua família recebem o Espírito Santo de Deus e ocorre então a conversão dessas pessoas. Este Cornélio, ele é ligado ao Império Romano. Então ele era uma pessoa que ele era contra os judeus. Mas, pelo fato dele ser uma pessoa de posição, ele era um centurião, porque o centurião era aquele que guardava os palácios e guardava também os prisioneiros. Então ele sabia quem estavam nas prisões, então ele era essa pessoa. Então era uma pessoa que gozava muito de uma respeitabilidade do povo e do império, dos gentios e dos judeus. A observação do texto para nós é interessante, porque
Cornélio, ele não só era temente a Deus, ele não vivia uma experiência religiosa intimista, apenas para ele e para a família dele. Ao contrário, ele vivia a sua experiência religiosa de tal maneira que todos conheciam a fidelidade de Cornélio. O texto fala que Cornélio era uma pessoa generosa. E é isso que a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, deve gerar no cristão, a generosidade. A generosidade é aquela pessoa que contribui vendo a necessidade e contribui livremente, com liberalidade. Não contribui para aparecer. Vocês se lembram da exaltação que o Senhor Jesus faz na sinagoga, da viúva que entrega suas pequenas moedas de cobre, e que ele fala que ela entregou muito mais do que todos os que estavam ali, porque simplesmente ela entregou não como uma expressão de uma fidelidade, de um amor profundo de sua alma. Agora, o texto nos diz que não somente ele tinha essa espiritualidade, não somente ele praticava a esmola, mas também que ele orava. A oração de Cornélio era uma oração profunda. Não era apenas uma oração de uma repetição, não era simplesmente uma oração qualquer, era uma oração de alguém que tinha intimidade com Deus. Querido irmão e querida irmã, eu quero te dizer aqui nesta noite, que existe um mundo muito precioso, que se chama o mundo da oração. E que eu e você, como crentes, precisamos de fato viver neste mundo de oração. Porque no mundo ao qual nós vivemos debaixo de sombrias adversidades, de sombrias tentações, de sombrias provações. Vivemos num mundo, e nesse mundo que nós estamos vivendo, a solução para as nossas vidas está numa espiritualidade verdadeira com Deus. E a espiritualidade verdadeira com Deus, ela se manifesta por meio da oração. Então, Cornélio aqui diz que as orações de Cornélio eram contínuas. Querido irmão, não era uma oração qualquer. Não era oração só na hora da necessidade. Não era oração só porque ele precisava obter alguma coisa do Senhor. Era uma oração porque ele reconheceu que Deus era a fonte da vida para ele. E é esse mundo da oração que eu e você somos convidados a viver em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja. É esse mundo da oração. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que se de fato o cristão há uma conversão genuína, então ele adentra na esfera do mundo da oração. Querido irmão, querida irmã, como que é a sua vida de oração? Nesse exato momento, onde estão os teus pensamentos? Estão em oração? Ou os teus pensamentos estão devaneando com as coisas que estão ao seu redor? Neste exato momento. É isso que eu e você precisamos ter entendimento aqui neste momento da vida. Neste momento de reflexão. Nós precisamos adentrar no mundo da oração. Adentrar na esfera de uma busca incessante com Deus, que o apóstolo Paulo vai nos dizer, lá na sua carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Que ele vai nos ensinar, lá na sua carta aos Efésios, que devemos orar em espírito em todas as circunstâncias. A oração, então, na vida do crente não é um breve momento. A oração na vida do cristão é de fato uma experiência profunda e contínua de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Isso é oração.
Cornélio, então, ele está buscando a Deus assim. O texto me traz um esclarecimento, porque algumas pessoas me perguntam assim, pastor, mas a gente já ouviu de milagres em lugares assim. Acontece, Deus é misericordioso. Tem muita gente que está buscando a Deus com sinceridade, em diversos lugares nessa noite, em diversos outros tipos de lugares. Eles estão buscando, e Deus escuta. E Deus age com a sua misericórdia, com a sua bondade. E eu quero dizer para o irmão algo ainda mais profundo nessa noite, que pode chocar alguns irmãos aqui. Tem pessoas que têm uma vida de oração muito mais profunda do que muitos crentes. Tem pessoas que têm uma vida de oração e que já tiveram experiências assim, da visita de um anjo. Porque é isso que ocorreu na história aqui de Cornélio. Mas não somente Cornélio recebe a visita de um anjo. É enviado também um anjo ao sonho de Pedro. Olha o nível de oração de Cornélio. Olha a profundidade da oração de Cornélio. Como é que está a sua vida de oração, irmão? Como é que você está orando? Quero lembrar os irmãos, lá em Tiago, que fala que nós não recebemos porque nós não pedimos, e nós não pedimos porque nós não sabemos pedir, porque pedimos para os nossos próprios deleites. Estamos falando sobre família. Agora, algo que é importante para mim e para você. Cornélio está orando por ele e pela família dele. E que hoje, a minha oração é que Deus levante vários Cornélios aqui nessa igreja. Homens e mulheres que estejam dispostos a entrar de fato ao mundo da oração com Deus. Homens e mulheres que estejam de fato interessados em salvarem suas vidas, salvarem seus familiares, salvarem suas famílias, como Cornélio tem esse interesse. Ele recebe um anjo, e o anjo diz: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio está tão profundo, tão interessado em buscar a Deus, que ele recebe a mensagem, imediatamente ele já resolve, chama 2 emissários dele, para que vão até essa cidade de Jope, e se encontrar com Pedro. E eles vão lá e se encontram com Pedro. Vamos ver a partir do verso 14 aqui agora o texto. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, chamando-o, perguntando se ali hospedava-se o Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Está acontecendo um mover espiritual no mundo espiritual. O mover espiritual faz com que um anjo vá visitar Cornélio. O mover espiritual faz com que Simão, que está em outra cidade, preste atenção no poder da oração. Preste atenção no que é o poder da oração. Está orando e em outra cidade, um outro homem está sendo tocado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para ter entendimento sobre as coisas que estão acontecendo. Então,
Conhecer a Cristo não é simplesmente conhecer somente as doutrinas certas, é ter de fato uma experiência profunda, verdadeira com Deus. E essa experiência profunda e verdadeira com Deus passa pela experiência de uma vida de oração verdadeira com Deus. Porque ocorrem moveres espirituais. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele fala que existe uma batalha espiritual, onde as potestades e os principados e os dominadores deste mundo hostil estão agindo. Estão agindo para quê? Para fazer com que o povo de Deus deixe de orar, para fazer com que o povo de Deus deixe de crer em Deus, para fazer com que o povo de Deus se afaste do caminho da santidade, para fazer com que o povo de Deus se afaste de Deus. O apóstolo Pedro fala que o inimigo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Então ele é como aquele leão que fica escondido ali no meio da rapina, tentando e esperando para dar o bote, para chegar e tentar destruir a sua família, destruir a sua vida, destruir a sua vida emocional, a sua vida financeira. Ele está ali ao teu redor. Como que nós vencemos essas batalhas, queridos irmãos? Vencemos por meio da oração, amém, irmãos? É pela oração, é pela oração, porque quando nós oramos, nós invadimos o mundo espiritual. Cornélio, então, ele invade o mundo espiritual, mesmo sem saber direito o que é isso, mesmo sem saber direito como orar, mesmo sem saber direito o que pedir, mas ele está lá. E o apóstolo Pedro, presta atenção, quem que foi tocado pela oração do pagão? O apóstolo Pedro. O Pedro que andou sobre as águas. O Pedro que traiu Jesus. O Pedro que foi o último a ver o Senhor Jesus e conversar com o Senhor Jesus após a ressurreição. O Pedro que pregou e 3.000 almas se converteram. O Pedro, que é onde ele estava passando, a sombra dele estava curando pessoas que estavam enfermas. O Pedro, que está se espalhando por todas as cidades, visitando as cidades e falando do que Cristo havia feito na vida dele e na vida dos apóstolos. Não acredite que o inimigo possa atrapalhar e destruir a sua vida de oração. Não acredite nisso. Não acredite que a sua oração não é escutada por Deus. Não acredite que a sua oração não tem efeito. Porque a oração de Cornélio não é por mérito. As nossas orações não são por méritos. As orações são experiências com a graça de Deus. Amém, irmãos? Experiências com a graça de Deus. Cornélio nem crente era, nem judeu era. Ao contrário, Cornélio era quem? Era um carcereiro. Era o cara que, provavelmente, era o cara que estava machucando as costas daqueles que estavam presos com as chicotadas que ele dava. Era um homem que impingia a justiça pelas próprias mãos com a autorização do Império Romano. É esse. Quantos crentes estão aí achando que Deus não está ouvindo a sua oração? Quantos crentes estão assim pensando, nossa, eu estou pedindo já tem quantos anos e Deus não está ouvindo? Isso é o inimigo falando no teu coração e falando na tua mente. Repreende isso agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala comigo. Satanás, as minhas orações chegam diante de Deus. Eu confio em Deus. Porque a oração
é graça. Busque a Deus verdadeiramente. Continua comigo a leitura. Verso 23. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, o adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar, por que vocês me mandaram buscar? Cornélio não quer bênção financeira. Cornélio não quer cura. Olha o que Cornélio quer. Há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 da tarde. De repente colocou diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não existe oração mais poderosa. O que existe é um coração que se derrama verdadeiramente no trono da graça de Deus. É isso que existe. E aí que é o grande segredo da oração, e aí que é o grande problema da oração em muitos lares, em muitas vidas, porque muitas vezes nós não nos colocamos o nosso coração diante de Deus verdadeiramente. E colocar o nosso coração diante de Deus significa o seguinte: eu quero fazer a tua vontade, Senhor, amém? Fala comigo: eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Fala comigo com fé: eu quero fazer a tua vontade. É isso que Cornélio quer. Cornélio quer aprender. E Pedro então começa a dizer para eles o que é a graça de Deus. Quem é Deus? O que Cristo faz pela vida de todos os homens. Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Teme e faz. Tem gente que crê até nas coisas certas, mas não faz. Esse é o problema. Tem gente que sabe que até orar é bom, até ora, mas não faz. Tem gente que tem um pé com Deus e um pé nas coisas do mundo. Tem gente que tem um pé na igreja e um pé nas coisas do mundo. Tem gente que quer as coisas boas de Deus, mas ainda acredita que existem coisas boas fora da igreja, fora de Deus. E não existe, querido irmão. Teme e faz o que é justo. O que é justo, o que é conforme ao Senhor.
Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois ao batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pedro então prega aquilo que pode trazer solução para a vida humana. E que pode trazer solução para a vida humana, querido irmão? Aprenda isso aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. O que pode trazer solução para o Brasil não é o resultado da eleição domingo que vem. O que pode trazer solução para o Brasil é de fato o que vem do trono da graça do Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não tire a sua fé do Senhor. Não deixe de crer em Cristo. Cristo é maior do que qualquer outra situação. Hoje à tarde eu ouvi uma mensagem que o pastor Luiz Saião postou. E ele contando sobre a Etiópia. Que na década de 90, exatamente no ano de 1998, ele era o coordenador da tradução da Bíblia da NIV, que nós usamos aqui na igreja, a Nova Versão Internacional. E eles estavam num encontro, e ele estava nesse encontro com um grande exegeta, e esse exegeta era da Etiópia, e ele começou a perguntar como que aconteceu na Etiópia. A Etiópia foi invadida primeiro pelos os muçulmanos, fecharam igrejas, queimaram igrejas. Depois sofreu com a ditadura comunista. Com a ditadura comunista eles expulsaram todos os cristãos, mais ou menos semelhante ao que está acontecendo na Nicarágua. E eles pensaram então, acabou-se então a igreja. E o pastor Luiz Saião perguntou, e como está a igreja? Ele falou, quando tudo isso aconteceu, a igreja era muito pequena. Nós não representávamos nem 0,5% da população. Mas quando foram expulsos, todas as pessoas, os crentes começaram então verdadeiramente a orar. E Deus começou a fazer milagres. Os crentes começaram a se reunir e o que eles tinham eram páginas, algumas páginas de Bíblias, e eles começavam, e essas páginas passavam de mãos em mãos, de famílias em famílias. E eles começaram então a orar, a meditar, a confiar na palavra de Deus, e as pessoas começaram a se converter, porque as pessoas estavam orando mais, buscando mais, confiando mais em Deus. Então não tinha mais como perder tempo. Não tinha mais como criar desculpas. Nada mais podia ser de desculpa. Para eles o importante era ter a oportunidade de se encontrar com os irmãos para ler as porções, as pequenas porções que eles tinham da palavra de Deus, e ao ler essas pequenas pelos outros, e Deus começou a agir. E ele falou, os cristãos foram crescendo. E ele falou, hoje nós temos 25% da população da Etiópia de cristãos. Você pode dar um glória a Deus? Dá para você entender o que é mergulhar na oração, querido irmão? Sabe o que está acontecendo hoje? Sabe o que está acontecendo hoje no mundo? Enquanto nós estamos aqui sentados nesse local, bem acomodados, com ar-condicionado, com equipamento de som, existem irmãos nossos que estão em lugares subterrâneos, na Venezuela, no Afeganistão. E esses irmãos estão testemunhando. Só você acompanhar a Missão Portas Abertas, que todas as semanas você recebe textos de irmãos testemunhando do que de fato é o poder da oração.
de pessoas que são incomodadas e saem de suas cidades e vão para outras cidades sem saber ao certo aonde que vão, e na hora que chegam dentro dessas cidades, as pessoas falam: você que é o mensageiro de Deus? E eles falam: sim, eu sou o mensageiro de Deus. E eles pregam, e pessoas são curadas, e pessoas são transformadas, e pessoas são libertas. Por que isso não está acontecendo aqui entre nós? Porque nós estamos entorpecidos nessa ideia de que existe alguma coisa melhor fora de Deus. Porque nós estamos aqui enebriados neste mundo, achando que existem coisas que são mais prioritárias do que orar e pregar a palavra de Deus. Não, queridos irmãos, que Deus levante Cornélios, que Deus levante Pedros, que Deus levante homens e mulheres que queiram realmente orar para que Deus salve as suas famílias. Para que nós possamos ver isso que aconteceu aqui. Veja comigo, a partir do verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com ele alguns dias. Sabe como que acontece o avivamento? Sabe como que acontece a conversão? Sabe quando que acontece a mudança na família? É quando alguém decide buscar a Deus além da religião. É quando alguém resolve de fato viver uma experiência verdadeira, viva e profunda de intimidade com Deus e buscar a Deus, invadindo a esfera da oração, entendendo que está entrando no mundo espiritual e que Deus deseja abalar as estruturas deste mundo, e para que Ele faça isso, Ele deseja ver coração de homens e mulheres como o coração de Cornélio. Que eu e você nessa noite possamos tomar uma decisão verdadeira de sermos homens e mulheres como Cornélio foi. E eu quero terminar dizendo para os irmãos o que a narrativa diz. O verso 2. E que esse seja o desafio para nós, para as nossas famílias. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Que seja isso escrito, falando de nós. Que seja isso escrito, falando da comunidade batista do Bueno. Que seja isso escrito e falado, que nós somos esses homens, essas mulheres, que oravam continuamente a Deus, que são generosos e que confiam plenamente num Deus poderoso e maravilhoso. O que há de mais importante neste mundo para ser feito, querido irmão e querida irmã? O que há mais prioritário para mim e para você, querido irmão e querida irmã? O que pode trazer solução para a tua vida financeira, para o teu casamento, para a tua família? Cornélio, ele só tinha um desejo: eu quero ver eu e a minha casa servindo a Deus. Deus ouve a oração. Deus manda o anjo falar com Cornélio. Deus manda o anjo visitar a Pedro. Deus faz com que Pedro saia de onde ele estava,
chegue até Cornélio e fale a toda a sua família. E toda a família de Cornélio começa a servir ao Deus Todo-Poderoso. Quantos aqui querem ver suas famílias servindo ao Deus Todo-Poderoso? Fiquem em pé comigo na presença do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Sai da religião, irmão. Mergulha hoje, mergulha agora em Deus, por meio de Cristo Jesus. Aquele que viveu 33 anos, que nasceu da Virgem. Aquele que falou e anunciou que o reino de Deus chegou. Aquele que veio para dizer para nós: não vos deixarei sós, mas eu enviarei a vocês o Consolador. E hoje o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E hoje Cristo está em nós, para que possamos então mergulhar numa verdadeira vida de oração, numa espiritualidade verdadeira, num derramar da nossa alma, num derramar do nosso coração. Deixa o Espírito Santo de Deus invadir tua vida, irmão, irmã. Renegue as coisas deste mundo e comece a dizer: eu vou olhar para Cristo e vou viver olhando para Cristo, e eu vou viver na justiça de Cristo, porque eu vou buscá-lo profundamente, eu vou buscá-lo e quero amá-lo de todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Coloca a tua vida nas mãos dele. É Ele quem tem a tua solução para a tua alma, para a tua vida e para a tua família. É Ele que vai trazer, é Ele que vai mudar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai curar, porque é Ele quem tem todo o poder, e todo o poder está nas mãos dEle, e Ele age. Tira a incredulidade do teu coração, querido irmão. Invada hoje o Espírito Santo nesse mundo da oração. E ora hoje, clama a Deus: liberta, liberta, salva, Senhor, que nunca mais queira, ó Deus, ficar ainda preso nos vícios, nas drogas, que não queira mais ficar, que não tenha mais nenhum gosto, nenhum desejo por álcool na vida. Clama, porque Cristo hoje quer libertar, Cristo hoje quer transformar, Cristo hoje quer salvar, Cristo hoje quer te dar uma nova vida, como Ele deu uma nova vida a Cornélio e a família dele. E Cornélio pode testemunhar para nós nessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faz essa oração na tua alma e declara ao Senhor: eu, Senhor, e a minha casa serviremos ao Senhor. Viveremos para o Senhor, andaremos com o Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, que nessa noite nossas vidas de fato mergulhem em Ti, ó Santo Deus. Que nós, ó Deus, saiamos daqui com um verdadeiro entendimento da vida de oração, da vida contigo. Contempla as orações que foram feitas aqui agora, ó Deus. Traz, ó Deus, aqueles que estão desgarrados, ó Deus. Traz aqueles que estão desviados. Aonde eles estiverem nesta hora, aonde eles estiverem, que eles sejam abalados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que eles sejam abalados, que eles sejam transformados pelo Senhor, e que eles, ó Deus, comecem a desejar a Ti, como Cornélio começou a desejar, e que esse seja o desejo da nossa alma, e que esse seja o desejo do nosso coração, e que esse seja o desejo das nossas famílias. Que nós possamos ser homens e mulheres que temem a Ti,
que vivem para Ti e que praticam a Tua palavra todos os dias. Abençoa, Deus, e que o amor de Deus, Pai, a graça de Cristo Jesus e as preciosas, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.